Mateus capítulo 16, versículo de número 13. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por esta manhã. Obrigado, Senhor, por cada um que veio na tua casa, Pai. Não importamos, Senhor Jesus Cristo, Pai, com o que está acontecendo lá fora, porque o que nós precisamos, Senhor, é ouvir os céus, Pai. Nós vamos lidar, Deus, com o céu, aprendendo contigo, Pai. Não aprendendo com a terra, Deus. A terra não tem nada a nos ensinar, Deus. Mas os céus têm a nos ensinar, Pai. A terra muitas vezes deixa faltar, Deus, o pão. A terra muitas vezes deixa faltar a água. Ela muitas vezes ela se seca. Ela muitas vezes, Senhor Jesus Cristo, faz com que os seus recursos sejam agora cada vez mais difíceis de tê-lo. Mas temos uma promessa, Senhor, que tudo que faltar nessa terra, o céu, Senhor, vai nos dar. E é por isso que nós devemos buscar a tua justiça, Senhor. É por isso que nós devemos buscar, Senhor, em primeiro lugar a ti, Jesus. Porque o Senhor vai nos suprir nas nossas necessidades. Pão, as vestes e também, Senhor, a bebida, Deus. O Senhor nos suprirá, Pai. Então nós não devemos nos preocupar, Senhor Jesus, com esta terra, mas sim, Deus, em governá-la, Pai. Governá-la através do teu reino, através do teu amor. E que nesta manhã fale conosco, Jesus. Falar, Senhor, você sempre fala, nós aprendemos. Então nos ensina a ouvir o que o Senhor já está falando. E sempre falou, Deus, desde a criação do mundo. Nos ensina a ouvir nesta manhã a tua voz. Diz assim no verso 13, Mateus capítulo 16, versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Versículo 15. E você? E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, bem-aventurado é você, né? Em outras traduções. Simão, filho de Jonas, porque isso não foi lhe revelado por carne ou sangue, mas por meio do Pai que estás no céu, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não prevalecerão, poderão vencê-las. Eu lhe darei chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Amados, é uma passagem muito pregada, muito falada, mas desta vez ela me pegou. Ela pegou de um jeito diferente. Porque aqui todo o foco está em Pedro, né? Devido a que o que Jesus vai fazer na vida de Pedro, devido à autoridade que Deus está delegando a Pedro, né? Essa autoridade de ligar na terra, amém? Será ligado no céu. Por muito tempo nós erramos sobre esta frase, né? Achamos que, Rodrigo, vamos ligar aqui em oração, vamos ligar em pensamento, então vamos ligar aqui. O que você quer? Eu quero, né? Escolhe alguma coisa aí, então vamos ligar. Deus, nós queremos isso, porque tem 2 irmãos concordando, então vamos ligar aqui na terra e será ligado no céu. Como assim? Toda a nossa vontade, é só eu pegar uma meia dúzia de irmãos, é só eu pegar um grupo e começar a orar pelo mesmo propósito,
dá a entender que Deus vai aceitar o que nós estamos pregando, o que nós estamos querendo, né? Melhor dizendo. Então, o que será ligado na terra, será ligado no céu. Então, vamos arrumar, irmãos, né? Uma reunião e vamos orar em um só propósito, que vai mover Deus e vai fazer que Deus ligue a nossa oração, realize o que nós pedimos. Então, por muito tempo, irmãos, muitos acreditaram nesse tipo de ligação, né? Mas essa ligação aqui é a autoridade que Deus está dando à igreja, de ligar o quê? Ligar alguém, irmãos, no reino do Senhor. Amém? Recebemos a autoridade de Deus de também desligar as pessoas que muitas vezes estão bagunçando dentro da casa de Deus. Essa autoridade de ligar na terra, depois você estuda mais para frente, você vai ver que esse ligar do Senhor Deus aqui é a autoridade que Ele dá sobre a igreja, para que Satanás não venha bagunçar no nosso meio. Se tem um irmãozinho que não quer nada com nada e está causando alvoroço, nós temos que sentar, falar com ele. A Bíblia fala com ele. Se não resolver, chama uma testemunha. E se não resolver, chama a igreja. E nenhum desses três resolveu. Ele não quer nada e está bagunçando. Fala: você está desligado do corpo. Você está desligado da igreja. Então essa autoridade. E de repente esse irmão se arrependeu. Eu estava tudo errado. Então Jesus dá a autoridade à igreja. Fala: então você seja ligado de novo à igreja. Amém, queridos? A chave do reino dos céus dá a entender, querido, que ele tem a chave, que é dado sobre Pedro uma chave que ele pode abrir o que ele quiser. Portas fechadas, eu estou com a chave do reino, então eu vou abrir, vai abrir a porta para você. Então, amados, são esses desafios que nós muitas vezes temos que interpretar e examinar, mas a chave do reino era que, através de Pedro ali, através dos discípulos, os gentios seriam alcançados pela salvação. Ou seja, a porta do reino dos céus não ficaria somente sobre os judeus, não ficaria somente sobre aquele povo escolhido, mas agora sobre todas as nações, sobre todo o povo. Então Pedro está com a chave para liberar, para abrir as portas da salvação para toda a terra. Então, irmãos, não tem nada a ver com o que nós pensávamos, né? Puxa vida, Senhor. Seria tão bom, né, irmão, se fosse para ligar, né? Porque eu estou precisando de dinheiro. Aí eu chamava o pastor Rodrigo: vamos ligar aqui? Senhor, nos ajuda, manda uma provisão de dinheiro. Então tá ligando, né? Aí eu chamo mais uma meia dúzia para ajudar na ligação. Então fica aquele choque elétrico poderoso. Então nós mandamos 220 volts para o céu, através de oração, dizendo: Senhor, há um povo orando pela uma provisão. E eu seria mais ousado ainda, porque eu pediria a Deus e a vocês, irmãos, o número da Mega Sena. E vamos ligar aqui, que o Senhor vai nos revelar o número da Mega Sena. E o que será ligado entre nós, será ligado lá no céu. Então eu creio em nome de Jesus que o Senhor nos revelaria a senha da Mega Sena. Então não tem nada a ver, irmãos, ligar, fazer corrente e blá blá blá. Não tem nada a ver. Então o ligar aqui, as chaves do reino dos céus, e o ligar não tem nada a ver com o que nós pensamos. Então nós começamos agora a olhar com os olhos mais diferentes sobre a vida de Pedro. Porque Pedro foi o que se levantou e disse: vem aqui, mestre, pode deixar, tu és o Cristo. E você percebe, e você olhando pela vida de Pedro, depois que ele falou que Jesus Cristo era o Messias, era o Cristo, era o Salvador, depois dali, irmão, só houve lambança, né? É coisa estranha, né? Depois dali, ele disse, Jesus falou: eu vou morrer, porque tem que se cumprir. E Pedro: ei, você não vai morrer não, que não sei o quê. Aí Jesus falou: sai de Satanás, sai dele. Então Pedro já foi influenciado pelo inimigo, né? Depois dali, Pedro, irmãos, já quis proteger Jesus, cortando a orelha. Com certeza não seria a orelha, seria o pescoço, mas, né? Depois dali, Pedro, irmão, só começou a fazer lambança. Não, Senhor, eu vou contigo até a morte, deixa comigo. E negou Jesus 3 vezes. Não conheço, quem é Jesus? Eu nunca vi. Que? Jamais. Percebe, amados? Percebe que não bate o que Pedro declarou
com depois o decorrer da história, depois ali, irmão, só houve umas pisadas na bola de Pedro. E só que nós não percebemos um detalhe que está lá mesmo no livro de Mateus aqui. Nós não percebemos um detalhe que está escrito. Nós deixamos passar nesta manhã. Você não vai deixar passar, irmãos, o que muitas vezes não percebemos. A Bíblia fala que Jesus começou a perguntar: e vocês, discípulos, quem eu sou? Quem eles estão dizendo que eu sou, né? O que vocês estão ouvindo por aí? O que vocês estão ouvindo? O que eles estão dizendo? Senhor, eles estão dizendo que você é um profeta grande, que você é Elias, né? Estão dizendo, Senhor, que você é uma autoridade. Estão dizendo, Senhor, que você realmente chegou com a bola toda, que você veio para ficar mesmo, veio fazer um alvoroço aqui na terra. Estão dizendo que você também é João Batista. Estão dizendo que você é ainda outros Jeremias ou algum profeta. Então Jesus o questionou e perguntou a eles assim: e vocês que estão do meu lado, que estão andando comigo, vocês entenderam quem eu sou? Vocês sabem quem eu sou? E quando Pedro, irmãos, ele responde a Jesus: tu és o Cristo, Filho. Jesus logo já fala: olha, Pedro, e aí está o detalhe. Não foi a carne nem o sangue, ou seja, não foi a sabedoria humana, não foi a sua inteligência que te revelou isso. Não foi a sua sabedoria que te revelou quem eu sou, mas foi do agrado de Deus, foi da vontade de Deus te revelar isso. Sabemos que através do Espírito Santo, Pedro, ele recebe, irmãos, uma revelação que dá a entender que sem ele, sem Deus, eles não conseguiriam realmente, no fundo do coração, acreditar que Jesus é o verdadeiro Messias. O que eu entendo aqui, amado, que depois, antes de nós percebermos isso, nós enchemos a bola de Pedro. Pedro disse: tu és o filho. Irmão, ele só disse porque Deus o capacitou. Deus o capacitou em acreditar, em revelar a Pedro. Sabe o que eu entendo nessa passagem? Que se Deus não fizer a mesma coisa conosco, iremos andar com Jesus, iremos dizer que somos evangélicos, iremos dizer que somos cristãos, mas não teremos realmente, irmãos, a revelação de que é ser um filho de Deus. Então não podemos fazer nada se o Espírito dele, se o Espírito Santo não nos revelar. E é por isso que você entende, que a gente questiona: meu Deus, mas por que o povo não vai? Senhor, mas por que o povo não entende? Senhor, por que o povo não tem sede? Senhor, por que o povo não se lança? Senhor, por que nós temos 3 dias de culto, e se vem um, já está pago, já fez, não quer mais? Escute, para algumas das nossas pessoas, para alguns dos nossos irmãos, está faltando a revelação do Espírito Santo. Escute, se o Espírito Santo não abrir a tua mente, querido, é por isso que nós nunca vamos conseguir entender as verdades da palavra. Falamos de santidade, mas não conseguimos ser santos. Cara, é difícil. Falamos de oração, mas não conseguimos orar. Falamos de tantas verdades, falamos, irmãos, da cura de cego, da cura de paralíticos, falamos da salvação, falamos da libertação, falamos da ressurreição de mortos, falamos, mas lá em nosso interior não é verdade. Muitas vezes não conseguimos acreditar na palavra. Irmãos, nós não teremos capacidade nenhuma de acreditar na palavra, se não acontecer em nós o que aconteceu em Pedro. Se o Espírito Santo, se o Pai, irmãos, não revelar a tua palavra em nós,
andaremos com Jesus, mas não teremos a capacidade de acreditar na verdadeira palavra. Você entende, amado, que você vê Jesus falando assim: olha, farão milagres maiores que estes. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós começamos a ler as histórias da Bíblia, nós começamos a estudar, irmãos, a examinar as grandezas que Deus fez, as grandezas que os discípulos fizeram através de Jesus, através do poder dele, e nós muitas vezes não conseguimos viver um terço, uma agulha sequer, nós não conseguimos acreditar, porque a Bíblia fala, e ela é bem nítida, dizendo que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Mas se não acontecer o que aconteceu com Pedro, será impossível nós acreditar. Será impossível nós viver pela fé. Será impossível nós sermos transformados, sermos moldados. Então nesta manhã, querido, nessa conferência, despertai. O que nós precisamos é falar: Senhor, se ainda eu não consegui ter a revelação de quem Tu és, se ainda eu não consigo derramar o meu coração até Ti, se ainda eu não consigo, Senhor, gastar tempo em conhecer, gastar tempo em Te adorar, se ainda não consigo, Senhor, hoje é o dia, Pai, hoje é o dia de o Senhor se revelar, como o Senhor revelou a Pedro, que não foi por sabedoria de Pedro, não foi por inteligência de Pedro, porque Pedro também já não era, irmãos, nem um sábio da época. Porque você entende, irmãos, você vê pessoas como Bill Gates, Einstein, você vê pessoas gênias, formando teses, coisas que mudaram a nossa história, coisas que mudaram a nossa vida. Você começa a ter as histórias aí, irmãos, as histórias de grandes homens, grandes inventores, homens que fizeram lá, inventaram o avião, homens que inventaram a energia elétrica, homens que inventaram isso e aquilo, homens da medicina, irmãos, é coisa louca, loucura, quanta sabedoria, mas essa sabedoria, irmãos, do homem, a sabedoria minha e tua, é incapaz de conhecer a Deus. É incapaz de acreditar na sua palavra. Lemos. Mas isso aqui não passa de uma história. E eu começo a meditar. Como um homem tão inteligente não consegue enxergar o Criador. Como um homem tão inteligente consegue ser ateu. Como um homem tão inteligente não consegue perceber, irmãos, através da natureza, as mãos de Deus, através, irmãos, de uma gravidez, de uma geração. Se você estudar, irmãos, uma geração, você vê, cara, não tem como, existe um Deus. Então eu começo a me perguntar como pessoas tão inteligentes e sábias deste mundo não conseguem, irmãos, não conseguem acreditar na Bíblia. E falam: não, mas a Bíblia foi escrita por homens. Não consigo acreditar. E não vai mesmo. Porque nós não somos capazes de acreditar se Deus não fizer a obra em nós. Se Deus, irmãos, não pegar nós por dentro. Então não adianta, querido, não adianta. Vimos aqui, nós vamos ouvir, mas eu não consigo cumprir. Eu vou ouvir, mas não é isso que o meu coração quer. Eu ouço o que eu tenho que fazer, eu ouço o que eu tenho que praticar, eu ouço o que eu tenho que, quais serão as minhas atividades no reino, mas nada disso entra aqui, nada disso flui aqui. Então eu ouço, eu entro, eu volto, eu venho, eu volto, eu venho, e as coisas continuam a mesma, porque você não é capaz, querido, de fazer nada. O que nós temos que pedir é assim: Senhor, Espírito Santo de Deus, entra e abra minha mente, porque eu sou incapaz, Deus. Eu sou incapaz, Deus, de cumprir a Tua palavra.
Então a Bíblia, em Provérbios, fala: procure como ouro e a prata a sabedoria. Ou seja, o próprio Senhor Jesus. Procure, querido, né? O ouro e a prata, irmãos, fala muito forte em nossos corações, porque nós dependemos disso. Eu lembro nas horas extras que nós temos, horas extras que eram de valores altos. Então você, vou chorar, vou fazer na hora extra, vamos lá, vamos na extra. E todo mundo vinha com força, já pensando no pagamento. E quando vinha a extra, irmãos, nosso negócio era bom demais. Então você se esforça, no feriado, irmãos, era 300%, vamos trabalhar, vamos, feriado, tô nem aí, feriado. O que importa é o final, né? O que importa é quando chegar o pagode, e o pagode vai vir quente, o pagode vai vir forte. Então nós entramos na extra, irmão, nós fazemos porque nós sabemos o resultado que vai dar lá na frente. Então nós nos esforçamos, nós ainda negamos até nosso cansaço. Nós estamos cansados, nós podíamos dormir, vou nada, vou trabalhar. Puxa, eu podia ficar em casa de boa, vou nada, vou trabalhar. Porque, irmãos, o ouro e a prata nos move, nos coloca de pé, nos faz fazer uma correria. E Deus está dizendo assim lá em Provérbios: façam isso com a palavra, como fosse o ouro e a prata. Busquem, neguem-se o cansaço e busquem. É isso que nós temos que entender, querido. Então, escute, amado. Eu estava meditando sobre essa palavra, falei: Jesus, amado. Muitas vezes nós enchemos a bola de Pedro, mas foi o Senhor que fez a obra. Foi o Senhor que interveio, porque era impossível. Eles ficaram, amados, eu não sei ali o que estava passando no sentimento, no coração dos apóstolos, não sei. Talvez eles estavam com Cristo e será que é o Messias? Será que não é? Mas é ou não é? É ou não é? Será que é ou não é? Vamos. Eles estavam andando meio em dúvida. Então Jesus precisava, irmãos, Jesus precisava saber da boca deles. E Jesus, se Jesus perguntou, porque alguma coisa tinha que acontecer. Então quando Jesus pergunta, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo entra na vida de Pedro e fala assim: Pedro, você não vai conseguir sozinho, você não vai conseguir na sua sabedoria, deixa que eu te dou uma força, eu vou soprar nos teus ouvidos e você vai saber quem é Jesus. Ai, meu Deus do céu, se o Espírito Santo não soprar aí, querido, não adianta. Se o Espírito Santo não soprar em você, irmãos, você não vai querer Deus, você não vai querer o Senhor, você não vai ter sede, você não vai ter, irmãos, força, você não viverá pela fé, porque o justo viverá pela fé. Então o que você deve pedir: Espírito Santo, o que ainda não me revelou, o que ainda eu não enxergo, o que ainda eu não sei, o que eu preciso, faça o que o Senhor fez em Pedro, faça também em mim. Amém? Eu estava vendo, amado, eu estava vendo aquele catavento que ele gera aquela energia eólica, né? Que ele gera energia. Ele tem umas hélices bem grandes, irmãos, é uns cataventos bem grandão assim, que ele capta o vento. Então o vento bate, ele começa a rodar, ele começa a girar, então o gerador começa a funcionar, e ali, irmãos, ele vai transformar a energia eólica em energia elétrica, né? Através do vento, irmãos, através do vento, ele começa a se mover para gerar alguma coisa. Eu falei: meu Deus, você sabia que você é um catavento, amado? Você só se move se o Espírito Santo tocar em você. Só que é legal, irmãos, que ele que pega o vento, ele que capta o vento está passando. Então ele é pronto, ele é criado para captar o vento. Fala assim: peguei você, vento, você é meu agora. E eu começo a mover através do vento. Ele começa a se mover através do vento que bate nele. Eu falei: meu Deus, isso dá uma palavra, Deus, isso dá uma pregação. Nós somos como aquele catavento, irmãos, que pega o vento. A Bíblia fala, um dos símbolos do Espírito Santo é como o vento, não é? O vento vai para onde quer, assim é o Espírito. Ai. Então, você não pode mais se mover na tua sabedoria, no teu pensamento, você não pode mais se mover nos seus conceitos, você não pode mais se mover naquilo que você acha, do jeito que é certo, você não pode se mover do jeito que a vida te ensinou, você não pode mais se mover, irmãos, de uma maneira que o coração requer.
Não se mova pelo coração. O coração não quer o Senhor. O coração não quer Deus. O coração só quer os prazeres, as coisas boas. O coração só quer as coisas da mídia. Então nós não se movemos pela nossa inteligência. Nós não se movemos pelo nosso coração. Nós não se movemos pelos nossos conceitos. Deixa o Espírito Santo te pegar e Ele te mover. Falo, Pedro, eu vou entrar em você e você vai responder certinho. E a tua resposta vai gerar fruto. A tua resposta vai gerar fruto. Né? Jesus falou, Pedrão, pai, seu dedo duro. Né? Jesus numa forma de filho, que ele não pode usar o seu poder, ele deixou de lado. Ele não usa a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência, ele não usa, ele está tudo através do Espírito Santo. Então ele só olha para o céu e fala, eu sei quem contou para você, eu sei. Não é para contar não, quero ver como é que é eles. Né? Dedo duro. Aí Pedro responde, irmãos. Escute. O fruto só vai vir quando o Espírito Santo, você tem que captar, irmãos. Tem que ser, você for formado. Olha que coisa linda, querido. Então aquele negócio foi criado. Ele foi criado não para produzir nada, mas para gerar. Ele foi criado por um propósito, captar, irmãos. E você foi criado para quê? Você foi criado, irmãos, para o Espírito Santo habitar aí. Você foi criado para adorar ao Senhor. Você foi criado, irmão, mas escute, sem o vento aquele negócio não funciona. Sem o vento não tem propósito nenhum. Ele é colocado nos lugares que bate mais, né? O vento, então coloca um lugar que não bate vento nenhum. Ele vai estar lá parado, morrendo, irmãos. Secando. Até apodrecer, até enferrujar. Até já não ter mais força para ficar de pé e ser destruído, irmãos, pelo tempo, pela ferrugem, pela falta de manutenção. Então sem o vento ele não tem propósito. Sem o vento ele não vai gerar nada. Sem o vento não vai acontecer nada. Isso somos, irmãos, sem o Espírito Santo. E me perdoe dizer, muitos de nós estamos nessa condição. Sem propósito nenhum. Não está gerando nada, não está acontecendo nada. Não conseguimos captar o Espírito Santo. Não conseguimos captar o vento. E através dessa captação, irmãos, ele vai gerar, irmãos, uma energia. Ele vai gerar alguma coisa, ele vai gerar um fruto. Espírito Santo deixa ele pegar a gente, irmãos. Jesus faz essa pergunta de novo. E o Espírito Santo vem com força nos falar. Escute, amado. Nesta manhã eu estava pensando, estava meditando. Nós temos que começar, irmãos, a pensar e falar: qual é o fruto que vai dar em obedecer o meu pecado? Já percebeu? Que na hora muitas vezes a carne está ansiosa, a carne ela quer pecar, a carne quer se satisfazer, quer se alimentar. E aí você cede e você vai ver o fruto depois. Tristeza, angústia. Percebe que o fruto da semana, de uma semana sem dedicação, uma semana sem oração, uma semana que corremos para lá, corremos para cá, e para lá e corremos, e não tivemos tempo para falar com Deus. Percebe o fruto? No domingo é um coração duro, um coração do mesmo jeito, uma vida da mesma maneira. Percebe o fruto, amado, de quando eu levo uma vida, deixo o tempo roubar de mim o meu relacionamento, deixo o tempo roubar de mim. Não tem fruto, é o fruto de tristeza, solidão, é o fruto da mesmice. Agora percebe o fruto de todos os dias separar um tempo para Deus.
Percebe, querido, você precisa perceber a diferença. Você precisa sentir a diferença. Então você vai começar a colocar na balança e vai falar: puxa vida, a minha carne, o meu corpo, ele quer se satisfazer do pecado, está incontrolável, mas eu já tenho provado do fruto do meu pecado. É só tristeza, é só solidão, é só vazio, é só vontade de parar de ir para a igreja, é só vontade, satisfazer a minha carne só me leva a uma vida de vazio. Agora, meu coração não quer a leitura, o meu coração não quer se dedicar, meu coração não quer orar, eu não quero, eu não desejo isso, mas eu vou fazer isso, porque o final disso, o fruto é diferente. É diferente. Faça um desafio, fique uma semana, querido, uma semana, sem aquilo que mais te prende. Vê o fruto que vai dar, você vai sentir a diferença. Fala: puxa vida, isso me prende. Essa semana, de segunda a domingo, eu vou ficar sem. Você vai viver um fruto poderoso. Você vai entender, irmão, você vai colocar na balança e vai sentir o peso, a diferença. Cara, passar tempo com Deus dá fruto melhor. Gastar tempo em Deus, os frutos virão melhor. Você tem que começar agora, amados, muitas vezes usar um pouco da inteligência. Foi assim que fizeram 4 amigos, onde Jesus estava numa casa pequena, e a casa já estava cercada pela multidão, e não teria como chegar até Jesus com aquele paralítico que estava em uma maca, e 4 amigos tentaram ir para um lado, não, tentaram ir para o outro, nada, tentaram para o meu Deus, e agora o que nós vamos fazer? Vamos pensar aqui, se nós desistirmos, qual será o fruto? Esse paralítico continuará sofrendo, esse paralítico continuará nessas condições difíceis. O que nós vamos fazer? Não sei agora. Vamos pensar em alguma coisa. Tiveram ideia? Se por baixo não vamos por cima. Tiveram a ideia, querido, tiveram a ideia, o pensamento. Vamos chegar até Jesus. Você tem que parar um pouquinho para analisar, querido, até onde está levando os meus conceitos, até onde está levando essa minha vida, que eu não consigo, que eu não consigo se dedicar, eu não consigo me lançar. Mas qual é o fruto disso então? Qual é o fruto de uma vida mediana, de uma vida que não vai? Qual é o fruto disso? Qual é o fruto? Amanhã dizendo assim, uma coisa só, amados. Está na hora de você começar a pôr na balança e falar: puxa vida, Deus, ouvir a minha carne, obedecer a minha alma, não está dando fruto nenhum. Não consigo viver nenhum milagre da Bíblia. Não consigo ouvir a voz de Deus. Não consigo ter fé no momento de necessidade. Eu não consigo acreditar que o Senhor pode chegar. Não consigo, Senhor, viver pela fé. Não consigo, Senhor, derramar meu coração. Não consigo abrir minha boca. Deus, não consigo. Eu estou aqui, mas eu estou aqui porque estão me trazendo aqui. Eu fui convidado. Eu tenho que vir com a minha família aqui. Eu não vou ficar em casa. Então, amados, que fruto está dando isso? Qual é o fruto que nós estamos colhendo? Sendo, irmãos, que aqui existe um rio de coisas lindas e poderosas que nós podemos viver e não estamos vivendo. Então, amados, eu te dou um conselho nesta manhã. A tua oração tem que mudar. Você tem um exemplo aqui que o próprio Deus que faz. O próprio Deus que revelou. Então você tem que abrir a tua boca, irmãos. Você tem que separar um tempo e falar: Senhor, eu já entendi que o Senhor é o Cristo. Eu já entendi que o Senhor é o Salvador. Mas ainda eu não entendi, Senhor, como deve ser a minha vida. Eu não entendi ainda o peso do preço que eu devo pagar. Deus, eu não entendi, Senhor, eu não entendi ainda como eu devo se dedicar em Te conhecer. Isso ainda não entendi, Senhor.
Como eu devo, Senhor, passar tempo falando contigo, ainda eu não entendi. Senhor, se o Senhor não fizer isso em mim, eu não vou conseguir. Espírito Santo, se você não me pegar, como pegou Pedro, eu não vou conseguir. Então você deve mudar a tua oração. E começar, amado, a falar onde é a tua falha. E começar a mostrar a Deus, Deus, eu não tenho desejo. Deus, eu não tenho vontade. Senhor, eu não quero crescer. Deus, meu coração ainda é apegado ao mundo, Deus. Eu me sinto, Senhor, eu me sinto que já fiz a minha parte ao vir ao culto. Eu sinto bem e já está bom. Eu não tenho sede de vir mais culto. Eu não tenho sede, Senhor, de aprender mais de Ti. Eu não tenho sede, Senhor, eu só fico ali, Senhor, no básico. E se o Senhor não aumentar isso em mim, Senhor, eu não vou dar fruto nenhum. Eu vou morrer aqui. Isso não vai acontecer, Senhor. Então, Senhor, eu quero ser esse catavento aí. Eu quero gerar alguma coisa, Deus. Eu quero gerar algum fruto. Eu quero gerar, Senhor, fruto. E eu escute, amado, um dos maiores frutos lindos, que na minha opinião é o fruto da fé. Você tem gerado o fruto da fé, amado? Ou você tem gerado algum fruto? Puxa vida, pastor, eu estou bem, estou forte, estou acreditando em Deus. Por quê? Porque, pastor, estou orando, estou lendo, isso tem gerado em mim um fortalecimento, isso tem gerado em mim algo tão poderoso, e está me dando mais sede, e através de mim, eu falei do amor de Jesus para um amigo, para uma pessoa, através de mim, esse camarada que estava nas drogas, esse camarada que estava em outra religião, através de mim, eu consegui ganhar ele para Jesus. Por quê? Porque está sendo um fruto, é um fruto. Mostra o fruto, amado, viva de fruto. Viva de algum fruto que você está se dedicando, que você está falando. Eu encerro dizendo assim, que sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor. Não ande mais na sua força. Não ande mais, querido, nos seus pensamentos. Não ande mais, irmãos, com o teu coração. Nós precisamos do Espírito Santo nos revelar mais coisas aqui dentro, querido. Nós precisamos saber o que é colocar a mão sobre os enfermos e ser curados. Ainda não está revelado para nós. Nós sabemos, como os discípulos sabem, Ele é o Cristo, Ele é o Messias, pelo entendimento, mas não pelo coração, não pela alma, não pelo espírito. Então você sabe que Ele cura, mas você sabe só. Saber não quer dizer que nós cremos. Saber que Ele é Salvador não está dizendo, não está confirmando que nós estamos crendo nisso. Saber, irmãos, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele faz tudo. Saber não quer dizer nada. Mas se Ele nos pegar, se Ele nos revelar, então só o saber, irmãos, vai se transformar em crer. Você crê? Você crê, irmão? Será que nós cremos? Você crê que Deus pode suprir? Você crê que Deus pode te derramar a presença dEle na tua vida? Você crê que você pode ser mais forte em Deus? Você crê que você consegue orar 1 hora por dia? Você crê nisso? Você crê nisso que você pode, querido, ler a Bíblia? Você crê, irmãos? Pastor, não consigo. Então deixa Ele te pegar. Deixa Ele revelar que você pode. Deixa Ele revelar o verdadeiro Cristo, que cura, que liberta, que salva. Amém?